Olá, nós vamos passar agora ao estudo das funções logarítmicas. Entretanto, antes de começar a estudar as funções propriamente ditas, seria interessante poder apresentar a ideia de logaritmo e suas propriedades, que é o que nós passamos a fazer em seguida. Então, vamos primeiro fazer a definição de logaritmo. Então, a nossa definição de logaritmo ela é a seguinte: o logaritmo para constantes a e b pertencente a R, C será o logaritmo de b na base A, simbolizado por C, é igual ao logaritmo de b na base A, C e somente C, o A elevado a C foi igual ao B. Então, com isso aqui, o que nós fazemos? Nós já estabelecemos de cara uma relação importante entre o logaritmo e a função exponencial, tá? Então, essa relação de C e somente C que aqui está, ela estabelece uma relação entre o logaritmo e a função exponencial, que mais à frente nós vamos indicar qual é. Ela tem um nome específico que é muito importante. Então, veja, em linguagem matemática, que é o que a gente sempre procura fazer essa tradução, para que vocês possam ir se acostumando com esse tipo de coisa, nós dizemos o seguinte: para quaisquer A e B pertencentes aos reais, com A maior que zero e diferente de 1, C é igual ao logaritmo de B na base A, C e somente C, A elevado a C é igual a B. Então, essa é a tradução matemática do que foi dito aqui em cima em português normal. Vejam que essas duas condições aqui são importantes, porque justamente elas são as condições para que a própria função exponencial ela faça sentido. Então, como a função logarítmica é expressa como relacionada com a função exponencial, eu tenho que criar condições para que essa função exista, tá? E não seja trivial, no caso, se o a fosse igual a 1. Então, tá bom. Então, essa é a definição do logaritmo. E essa relação com a função exponencial ela vai ser muito importante porque nós já conhecemos as propriedades das potências e tudo mais, já foi estudado em outro momento. Então, nós vamos poder provar uma porção de resultados para o logaritmo que decorrem simplesmente do fato dele estar relacionado com a função exponencial. Então, vamos lá. Valores fundamentais primeiro do logaritmo. O logaritmo, definido daquela maneira, ele tem alguns valores que são fundamentais. Ora, evidentemente que o log de 1 na base A, qualquer que seja o A, desde que permitido, vai ser 1. Por que isso? Porque se eu elevo A a zero, eu tenho 1. Então, é exatamente isso que aqui está. O outro resultado é log de A na base A vai ter que ser 1. Por quê? Porque se eu elevo o A a 1, isso tem que dar A, como está escrito aqui. Ou outro resultado, que o B elevado a log de A na base B tem que ser o A. Por quê? Como é que eu posso fazer isso aqui? Tome o log de A na base B como sendo x. Então, você tem B elevado a x é igual a A. Toma o log agora dos dois lados. Então, o log na base B, né? Claro. O log aqui fica sendo o próprio x. E eu fico, então, do outro lado com log de A na base B, que é exatamente o resultado que eu queria. O último resultado é saber dessa relação que aqui está, que se o log de A na base B for igual ao log de C na base B, então o que vai acontecer? O B elevado a log de B na base C, eu já sei. Vai ser o próprio C. Então, o que acontece? O A vai ser o B elevado a log de B na base C, mas por essa relação que aqui está,
eu sei que isso é simplesmente o C. Então, se os dois logaritmos na mesma base, veja que está na mesma base aqui, forem iguais, então seus logaritmandos, que são o A e o C aqui no caso, eles são certamente iguais. Okay. Vamos passar agora ao estudo das propriedades. Primeira propriedade, produto. Eu digo que o logaritmo do produto de C com B numa base A é o logaritmo de C na base A mais o logaritmo de B na base A. Por quê? Porque se eu pego A e elevo a essa soma, eu sei que uma base elevada à soma é igual ao produto das bases elevado a cada um dos fatores, mas eu sei por aquela propriedade que eu já demonstrei que isso aqui é igual a C, eu sei que isso aqui é igual a B, então eu fico com a identidade que C vezes B é igual a C vezes B, está demonstrado. Ok? Porque quando eu fiz essa passagem do A para cá, ficou só C vezes B, certo? Então, C vezes B vai ser igual a C vezes B, que é necessariamente verdadeiro. Logaritmo da divisão. Se eu tenho o logaritmo da divisão de C por B na base A, ele será igual ao logaritmo de C na base A menos o logaritmo de B na base A. Por quê? Se eu passo o A elevado a isso aqui, eu sei que o A elevado a uma subtração é a divisão do A pelos expoentes, mas de novo eu sei que esse resultado aqui é simplesmente o C, eu sei que esse resultado aqui é simplesmente o B, então eu sei que o resultado nada mais é que C sobre B, mas C sobre B foi exatamente o que ficou aqui quando eu fiz a passagem do A para o lado de lá. Então eu tenho que C vezes B igual a C vezes B, que demonstra a relação. A potência. Então, o logaritmo de uma potência. Então, o logaritmo de B elevado a C na base A, ele é igual a C vezes o logaritmo de B na base A. Por quê? Porque se eu passar o C, o A, a base A para cá, eu vou obter A elevado a C log de A na base B. Eu posso escrever isso como sendo A elevado a log de A na base B elevado a C. Mas esse termo aqui eu sei que é quanto? É o próprio B. Propriedade que já foi demonstrada. Então é B elevado a C, que foi exatamente o que ficou aqui quando eu passei o A. Então está demonstrado também. Radiciação. Radiciação nada mais é que uma forma de potência. Tá? Só que aqui, ao invés de ser B elevado a N, vai ser B elevado a 1 sobre N. Então eu posso simplesmente aplicar essa mesma regra aqui, em que o C tem o valor de 1 sobre N, e eu então chego no mesmo resultado. O último é a mudança de base. Então eu tenho aqui que o log de B na base A pode ser escrito como log de B na base C sobre o log de A na base C. Bom, para nós fazermos isso, nós podemos passar o C para esse lado, o log de C na base A para esse lado aqui, então fazendo a multiplicação, pegar e elevar o C dos dois lados. Por quê? Porque aí eu fico com C elevado a esse produto que eu obtive com essa passagem aqui, tá? Então esse aqui é o produto ao qual eu me refiro. Eu posso escrever isso aqui como sendo C elevado a log de A na base C, elevado a log de B na base A. Então eu tenho isso aqui, C elevado a log de A na base C, elevado a log de B na base A. Agora esse cara aqui, eu já vi pela propriedade que ele dá só o próprio A. Mas quando eu ficar só com A aqui dentro, ele elevado a log de B na base A vai dar o quê? O próprio B. Então o que eu tenho? Como eu passei o C, quando eu passei para cá multiplicando, depois eu coloquei o C elevado a essas duas coisas, do outro lado eu coloquei simplesmente o C elevado a log de B, o C elevado a log de B na base C. E eu sei que C elevado a log de B na base C nada mais é que o próprio B. Então eu fico com B desse lado e fico com B desse lado que eu acabei de desenvolver aqui. Então B igual a B é uma identidade, então certamente vale.
Então essas são as maiores propriedades, as propriedades mais importantes do logaritmo, enquanto que no slide anterior eu mostrei quais são os valores característicos mais fundamentais do logaritmo. Então isso é o que nós tínhamos para falar. Na próxima aula nós passamos para as funções logarítmicas. Eu agradeço pelo interesse.